Fala pessoal, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Se inscreve aí, dá um like. No vídeo de hoje eu queria te fazer uma provocação muito importante em relação a um dos últimos julgados referentes ao Superior Tribunal de Justiça. Mais especificamente, a sexta turma, a sempre lúcida sexta turma. Foi justamente o recurso especial 1961-459 de São Paulo, cuja relatoria foi da ministra Laurita Vaz, que por unanimidade, julgada em 5/4/2022, reconheceu a questão relacionada à busca pessoal. Ministra Laurita Vaz, sempre lúcida, sempre clara, sempre defensora dos direitos fundamentais e sempre reconhecendo as garantias constitucionais, ou seja, o seu olhar é sempre mais humanista, o seu olhar é sempre mais em prol das garantias constitucionais, como tem que ser, como deve ser, ou seja, julgamento ali sempre com arrimo na Constituição. Costumo dizer que a ministra Laurita Vaz sempre traz para os seus julgados esse entendimento, esta construção clarificada das balizas constitucionais. Por isso que ela merece todos os nossos louros, todos os nossos parabéns aí em relação ao que ela tem feito dentro da sexta turma, sobretudo no que diz respeito ao processo penal. Pois bem, toda essa construção gravitou em torno da busca pessoal. Busca pessoal que é pensada dentro do Código de Processo Penal, ali no artigo 244, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Mas qual foi o destaque, a base, a decisão ali enfática da sexta turma, capitaneada pela ministra Laurita Vaz, nesse recurso especial? Foi isso aí, ó. A percepção do nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal. Ou seja, o que estava acontecendo no caso concreto? Uma busca pessoal por agentes públicos com base num nervosismo. Uma simples suspeita, porque o indivíduo ficou nervoso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu respeito muito os agentes policiais, respeito muito os agentes públicos, como tem que ser, e às vezes, diante de uma situação, você pode ficar nervoso naquela atitude ou naquela ação policial. Isso é normal. Até porque a nossa psique ela pode funcionar diante de algumas situações diferente dos demais. Então, cada um possui a sua individualidade e, nesse sentido, tem a sua atitude. Só que uma busca pessoal não pode ser caracterizada, ou melhor, viabilizada simplesmente porque houve uma caracterização de um nervosismo. Isso não é suficiente. Não é porque a ministra Laurita Vaz falou isso, não é porque a sexta turma decidiu assim, não é porque o professor Ulisses está dizendo isso. É porque o próprio artigo 244 do Código de Processo Penal assim nos demonstra. Ele diz o seguinte: a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Só se for assim, com arrimo nessas questões relacionadas ao artigo 244, ou seja, a lei é clara, a questão é clara e, nesse sentido, a aplicação não pode ser desenvolvida com base nessas vertentes imaginárias, putativas dos agentes públicos. Por isso, um simples nervosismo não pode caracterizar essa busca pessoal. A ministra Laurita Vaz ainda vem e diz o seguinte, olha, preste atenção, olha que bacana. Não é suficiente a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Então, mera conjectura ou desconfiança não é, portanto, característica de que a busca pessoal deve ser, portanto, viabilizada
deve ser, portanto, realizada. Não pode ser assim. E no caso concreto da questão ali mesmo, trazida pela sexta turma, no RESP que eu acabei de versar para vocês, não trazia exatamente isso. Então, olha aí. Olha como é que a ministra Laurita Vaz, a sexta turma, fecha isso. No entanto, a percepção de nervosismo por parte do agente policial, ainda que posteriormente confirmada pela apreensão de objetos ilícitos, é dotada de excesso de subjetivismo. E por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita, que exige mais do que mera desconfiança por parte dos agentes públicos. Por mais que você já tenha visto isso, já tenha ouvido isso, já tenha estudado isso, essa decisão trazida pelo RESP em questão na sexta turma, cuja relatoria foi da ministra Laurita Vaz, é excelente para você pensar a sua prática penal, o seu desenvolvimento prático e algum caso que você possa estar aí diante dele. Ou seja, mero subjetivismo não é base fundamental constitucional para que a busca pessoal com fulcro no artigo 244 do Código de Processo Penal seja viabilizado. Não pode. Então, nesse sentido, toda essa ideia precisa ser trabalhada. Eu estava conversando, por exemplo, na semana passada, depois de uma aula de mestrado com alguns alunos, e a aula gravitava em torno de direito penal econômico, processo penal, e uma das questões que fora debatida foi exatamente isso. O meio pelo qual o Estado utiliza a sua força, o seu ius puniendi, o seu ius persequendi, para que aquele fato delituoso ele seja desenvolvido. E o Estado ele peca justamente nesse caminho. E é aí que você entra como defensor, como defensora dos direitos fundamentais, para salvaguardar, sobretudo, as balizas constitucionais. Verdade, o que a ministra Laurita Vaz fez foi exatamente isso. Reconhecer, acima de tudo, as garantias constitucionais dentro do caso concreto. Cuidado com o artigo 244, cuidado com a prática penal nesse sentido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, beijo muito grande e avante sempre.